Vivendo com Jesus, capítulo 25, a sublime revolução. Tratava-se inegavelmente de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas nesse período. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça, denominada eleita por Deus em detrimento de toda a humanidade. Os séculos de escravidão na Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes das lutas inglórias com os outros povos que o sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios, a subserviência a déspotas que o envelheciam, de forma alguma lhe ampliaram os horizontes do entendimento em relação a Deus e às suas leis soberanas. O narcisismo doentio produzira o morbo da degradação moral e os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes e as expectativas em torno do Messias. O orgulho que cega é o responsável pela perda de sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba, que se encarregam do exterior sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas, que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. O Templo de Jerusalém espelhava a alma israelita, imponente, majestoso, ornados de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Por isso não ficaria mais tarde pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O bafio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornava-o um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples e ingênuos, através dos lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus ou de súplicas materiais para atender às necessidades transitórias. A mensagem espiritual desaparecera completamente, e as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O Mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido,
diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores infelizes. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências a se estiolarem nas enfermidades degenerativas, nas provações inomináveis. Unindo as palavras aos atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no, ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura. Mas não concordava com as condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe a voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Dúlcido como o sândalo penetrante, era também enérgico quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. E todos fascinavam-se com o seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo flamívono e incorruptível. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecesse, ou melhor, que o detestasse, e por isso os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentava as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. O dia raiara, banhado por suave temperatura, enquanto as boninas arrebentavam-se em flores e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e de toda parte vinham vê-lo os necessitados e os curiosos. A todos ele estendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as rosas de Saron, quando ele reuniu seus discípulos e, em particular, num tom coloquial feito de ternura, disse-lhes: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Houve um grande silêncio que iria permitir ficarem esculpida na mente e fixadas nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus
deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue, convidando à doçura, à humildade, ao respeito pelo próximo e à caridade sob todos os aspectos considerados. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga engalanando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando.